terceira conferência será ministrada pelo professor José Calvo Gonzalez. O professor José Calvo é graduado em Direito pela Universidade de Sevilha, é doutor em Direito pela Universidade de Málaga, é pós-doutor pela Universidade de Bolonha, é professor catedrático de Filosofia do Direito na Universidade de Málaga e o professor José Calvo Gonzalez é magistrado do Tribunal Superior de Justiça na Espanha. Eu chamo para proferir essa conferência o professor José Calvo Gonzalez. Buenas noches a todos. Quisiera que mis primeras palabras fueran, no obstante ser protocolarias, necesariamente protocolarias, fueran auténticas y sinceras, y además reducidas a una sola palabra. Gracias. Gracias al profesor Jacinto Putín, sobre todo por su amistad. Gracias a todos los amigos que hoy me acompañan. Gracias a las autoridades de esta universidad que me prestan el alma mater para utilizar un lugar en el que poder dirigirme a ustedes y darles igualmente las gracias. Esta noche ustedes son mis alumnos, por tanto, sinceramente grato. Mi intervención tiene por título del ensayo sobre la ceguera, revela Oculus Meo, el desengaño de lo visible y el espectáculo de la vida. Quiero darles dos citas preambulares, dos citas emblemas, dos citas como un mascarón de proa que tratan de producir la atmósfera intelectual en la que se va a mover el resto de la intervención. Una es cita de las rimas sagradas de uno de los mejores escritores del siglo de oro español, Lope de Vega y Tagle. Dice: ¿qué ceguedad me trajo a tantos daños? ¿Por dónde me llevaron desvaríos? Que no traté mis años como míos y traté como propios sus engaños. Oh puerto de mis blancos desengaños, blancos desengaños. La otra cita es de un autor contemporáneo, quizá, desde mi punto de vista, el mejor escritor español vivo, Rafael Sánchez Ferlosio. Vendrán más años malos y nos volverán más ciegos. Vendrán más años ciegos y nos volverán más malos. Comienzo. Obversatum oculis, lo que está delante de nosotros. A poco de comenzar la lectura de un libro, se forma siempre delante de mis ojos anteóculos, algo que, sin mostrarse al principio con fijeza suficiente, permanece un tiempo flotando impreciso. Es una biblioteca vaporosa. Su fluctuación persiste a lo largo de un variable número de páginas hasta que, sin levantar la vista de ellas, se me vuelven los ojos, el ojo reversible de la memoria, a otras que leí y están en aquella biblioteca. La nebulosa biblioteca va entonces aclarándose y haciéndose más definida, de modo que puedo mirar en ella y, guiado por un dedo tembloroso, revisar anaqueles. Regresan a mi recuerdo fragmentos, episodios,
títulos, autores. En este momento ya es una biblioteca memorativa, que desde mi interior contempla lo que está fuera, a la vista, y no forma parte, o todavía no forma parte, de su inventario. Lo observado me abre los ojos, ojos que en verdad no ven en lo que leen. Son ojos que despiertan a otras lecturas que un día estuvieron delante de mis ojos. Mi biblioteca no está ordenada y carece de catálogo, pero sé que es incompleta y mucho de su fondo contingente. Como puede serlo también la página que está ahora delante de mis ojos, afuera, cuya lectura abordo con ellos línea a línea, y mientras la navego corriente abajo, impulsado por la débil brisa del ojeo, lejano aún el punto final de su desembocadura, es como toda lúcida, en deslumbrante blancor, y ciega a esos ojos que la miran y sin embargo no la ven, mientras no se revele a los ojos que están en los adentros, capaces de ver en las páginas invisibles que colman la biblioteca evocativa. Revela óculos meus. ¿Quiere, por favor, pasar una imagen? A poco de comenzar la lectura del ensayo sobre la ceguera, estaba extraviado, perdido, tanteaba como un ciego en aquella biblioteca. La biblioteca que, como profetizó Borges, existe ad eterno. Está además regida por bibliotecarios nómadas y ciegos. La errancia y el ars combinatoria integran su sustancia y totalizan su eficacia. Yo vagué en ella, errático, y hoy conozco que muchos de mis pasos fueron traspié y error. Viajando en mi biblioteca, sucumbí a sus ilusiones. Leídas las primeras páginas del ensayo sobre la ceguera, me pareció palpar que la imprevista metamorfosis ante un semáforo ámbar, primer caso de la sucesiva pandemia enceguecedora, era semejante a la súbita y brusca transformación de Gregor Samsa. Un joven, viajante de comercio, ha pernoctado en la casa praguense de sus familiares cuando, a la mañana siguiente, después de un sueño intranquilo, abriendo los ojos, despierta a un estado heterogéneo a su naturaleza, convertido en un bicho. El Gregor de Kafka ya no pertenece al linaje humano y repugna a quienes otrora fueron sus seres más cercanos, que le rehuyen. Tampoco sucede de otro modo en la obra de Saramago. La familia atemorizada, con miedo a acercársele, amor de madre, amor de hijo, historias. Quizá me hicieran lo mismo que aquí. Me encerraban en un cuarto y me ponían el plato a la puerta, como mucho favor. Salta a la vista que el ensayo sobre la ceguera, los afectados, infectados, contagiados, contaminados por el mal del mar de blancura infinita, no solo aterran a la familia natural, sino al Estado, la inevitable familia política, al fin y al cabo, que les arroja la manzana de la culpa primordial. Están corrompidos y a virtud de un estado de excepción de hecho, de facto, también similar al del encierro de Sansa en su habitación, les dispara con armas de fuego. A primera vista la semejanza es, pues, contundente.
y hasta podría ser que incluso recalcitrante. Así, en el momento en que el Estado recluye a los ciegos en un manicomio, también como representación de la experiencia concentracionaria, sería, en realidad, un desvelamiento espectacular. El manicomio como el lugar donde la razón está inmersa en un laberinto, que es en sí mismo un demencial laberinto, o mejor dicho, ciertamente un laberinto racional. Allí, por añadidura, el desasosiego de la ceguera lo transfigura en una construcción exprofeso, intrincada, vertiginosa, llena de corredores, galerías, escaleras, puertas, muros. Lo hace laberinto caleidoscópico. Los ciegos son igualmente animalia, pero de la clase insecta. El coleóptero de Kafka, seres unidos a los lepidópteros y eminópteros. El ensayo de la ceguera se da a ver como un curso práctico de entomología, incluyendo mutaciones evolutivas. En los sitios más frecuentados, salvo en campo abierto, como el cercado, ya no se pierden aquellos ciegos que con el brazo tendido hacia adelante y unos dedos moviéndose como antenas de insectos, se llega a todas partes. Incluso es posible que los ciegos más dotados no tarden en desarrollar eso que llamamos visión frontal. Está además el ladrón ciego, que se desplaza hacia atrás, como algunas orugas, y todas ellas son ciegas. El resto se trasladan pegados a la pared, formando una columna de hormigas. Coincidieron en medio del camino, los dedos con los dedos, como dos hormigas que se reconocieran por el manejo de las antenas. Y al salir de su encierro ingresan a otro laberinto, más caprichosamente caótico y exasperado, la ciudad. Un laberinto enloquecido. La metáfora, si no la visible imagen, zoomórfica, persiste. No se orientaban, caminaban rozando las casas, con los brazos tendidos hacia adelante, tropezaban continuamente, unos con otros, como hormigas que van en cadena. Las alusiones a la chinche, Eminector, al piojo, Tiráptero, o a la pulga, Silóftedo, junto a los arácnidos como el alacrán, o los hexápodos como la atroz mantis, completan un mundo inquietante que efectivamente no ha pasado desapercibido a los especialistas que a él dirigen su punto de mirada. En lo demás, otras comparativas otorgan plausibilidad. No solo porque este ensayo sobre la ceguera, o porque Saramago sea lector y no precisamente corto de vista de Kafka, desde quien en parte reescribe la monstruosa y enredada burocracia del castigo para todos los nombres. Pero mi biblioteca memorativa, además de imágenes de libros, tiene otras imágenes. De hecho, solo hay imágenes mentales, aunque a veces aquellas lo son de imágenes, son imágenes de imágenes, intercaladas unas en otras. Una es el grabado a aguatinta número 97 de la suite Volar que Picasso tituló El Minotauro ciego guiado por una niña en la noche, 1934. Visto así, la conjunción de laberintos y monstruos diferiría, en el sentido derridiano, lo procesal kafkiano, pues el proceso, todo proceso, es también un laberinto racional, a la traza arquitectónica del yo cretense.
donde el ojo de la más pura, virgen abogada de los ojos, la mujer del médico, Ariadna de Saramá, tiende el tenue hilo de salvación. El abrir los ojos al no nos quedamos ciegos. Creo que estábamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Y sin embargo, la última línea de la novela. La ciudad aún estaba allí. En esa vigilia, al despertar, la ciudad podría haber aparecido como Die blaue Blume, la flor azul, en las visiones oníricas de Novalis, o en la flor de Coleridge, en Anima Poética. Que un hombre que atravesara el paraíso en un sueño y al despertar encontrara en su mano, pero su parecido es con la flor marchita del pasajero de Wells en The Time Machine. Esa flor que trae del porvenir y que está marchita. Y sobre todo, con la ciudad como reptil prehistórico. La flor azul, la ciudad, ha sobrevenido en Dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. En esa línea final, la ciudad aún estaba allí. Se localiza el giro terrible al desengaño que un texto de Walter Benjamin, compuesto en 1925 y publicado en enero de 1927 con el título de Traumkitsch, glosa del surrealismo, hace enteramente visible. Dice Benjamin: ya no se sueña con la flor azul. Quien hoy despierte como Enrique Ofterdingen debe haberse quedado dormido. El sueño ya no abre una azul lejanía. Se ha vuelto gris. La gris capa de polvo sobre las cosas es su mejor componente. Los sueños son ahora camino directo a la banalidad. La contemplación de la mujer del médico, tras alzar la cabeza al cielo y ver todo blanco, y luego con súbito miedo bajar los ojos, no abre a una azul lejanía. La visionaria iluminación de Benjamin, algo más que albor entrevisto, ofrece una predicción. Es pura ilusión que la flor azul del jardín soñado enraíce realmente en la deseante subconsciencia del yo. Lo hace, por el contrario, en el mórbido y voraz sustrato de la putrefacción, en el mantillo de la dimensión surrealista, en la banal terribilidad nutriente de lo sobrereal. Basta con visionar la flor psicosexual en la última escena de Un perro andaluz, de Luis Buñuel, 1929. Sobreimpresionada en un cielo albo, se rotula como En primavera y proyecta el panorama de un desierto sin horizonte, otro laberinto por radical ausencia de referente, de sentido, otro laberinto infinito, otro infinito, donde los protagonistas, un hombre y una mujer, enterrados en arenas hasta el torso, antelación del daliniano homenaje de 1933 a El ángel de Jean-François Millet, afloran de ella, acotando el guión original, que allí han de figurar como ciegos, con vestidos desgarrados, devorados por los rayos del sol y un enjambre
de insectos. La ciudad aún estaba viva. El dinosaurio fósil, la flor antidiluviana de Saramago, es un paisaje de imperecedero desencanto. Y es ese desengaño de lo visible lo que nos concede el obsequio, la dádiva de un logos que libera del error. Es déjà vu, es ya antes visto. El sueño de la modernidad benjaminiana, como el de la humanidad de Saramago, no abre a una azul lejanía. Tal sueño o es una completa ilusión visual, también como simulacra, o es directamente desagrado, desagrado, desgracia. Es malestar todo el tiempo, es tiempo todo de malestar. Revela óculos meros, el desengaño de lo visible. Retorno a la biblioteca, apenas una tabla sinóptica de lecturas para memorar, con miras a comprender, acaso para comprenderme, pero en realidad es la biblioteca la que me comprende. Los ciegos de Saramago experimentan una insólita ceguera, asimismo literariamente. El tema de la ceguera no es raro en la literatura. Lo nunca visto es, no obstante, el tratamiento dado por Saramago. Porque si bien la ceguera encuentra numerosos desarrollos literarios, la cuestión no puede limitarse a inventariar la historia de ese motivo literario. Sófocles, Shakespeare, Milton, o más recientemente Flaubert, Lawrence, Wells, Orwell, Cabot, Sabato, Punk y otros muchos. Tampoco basta con contenerla en otra, de parentesco principal o subrogado, donde la ceguera blanca sea vista formando parte de la historia de los miasmas invisibles. El mal blanco que se inocula y se extiende como una plaga, como la peste, incluso admitiendo tentadoras implicancias jurídico-políticas nada despreciables. Porque no se trata de una epidemia ocular determinada por emanaciones insalubres y transmitida mediante volátiles impregnaciones. Los ciegos de ensayos sobre la ceguera no son extrañamente ciegos, sino originalmente ciegos. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven. Ciegos que, viendo, no ven. Es decir, la originalidad del cataclismo de tal epidemia ocular consiste, al menos como yo lo veo, en no ser adquirida, sino originaria. Y el hecho de que la ceguera, si los ojos son reflejo del alma, puede entonces admitir diversas explicaciones. Hallarse vinculada a su alma racional, son los ojos de la razón que están cerrados, o estarlo a su alma psíquica, la ceguera histérica de Freud. Visto de este modo, la ceguera samarina no mira donde otros ciegos ponen sus ojos. La ceguera no es esa. Esa ceguera, siempre admitiendo que el ciego actúa generalizablemente, como en las literaturas hispánicas, esos ciegos sirven de lazarillo a los videntes. Sucede así, desde luego, en la literatura española, desde el anónimo Lazarillo de Tormes a una obra teatral de Antonio Buero Vallejo,
en la ardiente oscuridad. Y pues si los videntes no ven en realidad, la ceguera queda presentada como la forma extrema de visión. Creo, por tanto, que para averiguar el sentido de la ceguera que Saramago ensaya, mejor deberíamos fijar la mirada en la ceguera engañosa de quien cree que ve pero está ciego, y en la ceguera desengañada de quien, al recuperar la vista, abre los ojos, mira y repara en lo que ve. Desde esa óptica, la tradición literaria barroca saca a la luz la idea de la ceguera reveladora, llegada a la literatura renacentista como desengañada ceguera a lo divino, del yo pecador mediante la transformación del tópico de la desilusionada ceguera a lo humano, del yo poético en las cupíditas, en el amor verosímil, Petrarca. Pero el barroco hace también de la visión una retórica de la mirada. Además de la vanitas, memento mori vanitas, de la pintura o de la emblemática de esa misma época, en la oratoria sacra, como alegoría y exempla de intención moral del desengaño a través del topos de la ceguera y su conflicto con la claritas. En este sentido de la ceguera, los analistas del ensayo sobre la ceguera no han reparado suficiente en un pregador y misionero hispano-luso brasileño, como fue el padre jesuita Antonio Vieira, que tanto redescubrimiento merece, también por los juristas, no menos invisibles entre ellos, incluidos los filósofos del derecho y de la política. Pues hace años que parecen haber dimitido de visualizar su adelantado e importante aporte en protección y defensa del derecho de los pueblos indígenas del Brasil y frente a la indignidad de la esclavitud de estos y los negros. Aquí, no obstante, me intereso por su figura de predicador, igualmente muy ignorada hoy en España, aunque no en otro tiempo. Gracias al interés que se tomó por la sermonística de Vieira, una insignia del reformismo ilustrado español, como fue José Francisco de Isla, en su obra Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. Sátira, a su vez, de la ridícula afectación de estilo en el común de los predicadores de la época. Me intereso por esa faceta de orador sagrado donde el estilo sensorial, polifónico, concreto e imaginativo de sus sermones, cuya fuente está en los ejercicios ignacianos, ofrece coincidencias estilísticas con la prosa de Saramago. Este mismo, a preguntas sobre su deuda con el padre Antonio Vieira, responde: ¿es realmente verdad que mi relación con el padre Vieira es una relación que quiere ser, no digo que sea, una relación de lenguaje? Una relación de lenguaje. Y en su respuesta, al final, introduce algo a lo que también me refiero. Sin duda, tal relación de lenguaje es real. Creo además que esa última parte de su respuesta, que omito por razones de tiempo, confirma implícitamente otra valiosa información acerca de la genética literaria y cultural en que defiende, o de la que defiende, su creación. Me refiero a Antonio José da Silva, o Judeo. Este último, el judío, junto a Vieira, están nombrados en el memorial del convento, y ambos son intertextos históricos de procesos inquisitoriales portugueses de los siglos XVII y XVIII. No obstante, en el caso del ensayo sobre la ceguera, la relación con Vieira
particularmente con su sermonario, podría ser mucho más intensa y profunda. Apenas solo un trabajo breve, por lo demás, y acaso ciego a los ojos de muchos, ha mirado y reparado en ello. Sin embargo, la taxonomía oftalmológica que el padre Vieira organiza en el sermón da quinta, cuarta feira da Cuaresma, pregonado na Misericordia de Lisboa, el año 1669, puesta en relación con el ensayo sobre la ceguera, constituye a mi criterio no solo una afirmación textual o un boceto o un esquema más o menos representativo del primero en el segundo. La ingeniería sensorial de unos olhos abertos e cegos, de una ceguera de olhos abertos, de homes con olhos abertos e cegos, está al servicio de un proyecto que es esencialmente el recado de los engaños, desengaños de la vista. La ideología de este mensaje tiene en Vieira finalmente una respuesta que no participa, bien se echa de ver el ensayo sobre la ceguera. El revela oculos meus tiene puesta la mirada en et considerado miraviglia lege tua, es decir, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso posee en Vieira una inconfundible identidad jurídico-teocrática e histórico-providencialista. Un revela oculos meus que en su refracción ético-política, con fundamento en una razón natural puramente revelada, Vieira enuncia del siguiente modo: príncipes, reis, emperadores, monarcas do mundo, vedes a ruína dos vosos reinos, vedes as afisores e miserias de vosos vasalos, vedes as violencias, vedes as opresores, vedes os tributos, vedes as provezas, vedes as fames, vedes as guerras, vedes as mortes, vedes os cautiverios, vedes a solaçao de todo. Ou vedes ou non vedes. Si o vedes, como non remediais? Príncipes eclesiásticos, grandes, maiores, supremos, vedes o represo das leis divinas? Vedes a irreverencia dos lugares sagrados? Vedes o abuso dos costumes? Vedes os pecados públicos? Vedes os escándalos? Vedes as simonias? E a perda de tantas cousas? Ou vedes ou non vedes? E se vedes, non remediais. Ministros de la República, da Justicia, da Guerra, da Estado, do mar, do terra, vedes as obligações que se descarregan sobre o vosso cuidado. Vedes o peso que carrega sobre os vosas consciencias. Vedes as desatenções do goberno, vedes as injusticias, vedes os roubos, vedes os descaminos, vedes os enredos, vedes as dilações, vedes os sobornos, vedes os respeitos, vedes as potenzas dos grandes e as desazóes dos pequenos, vedes as lágrimas dos pobres, os clamores, os gemidos de todos. O vedes ou non vedes? Si o vedes, como non remediais? Si non remediais, como o vedes? Estáis cegos. Pero es cierto que, como Vieira en aquel sermón de 1669 y en otros, también en sus textos proféticos,
Saramago escribe el ensayo de la ceguera, llevado del mismo afán. Ao menos un cego saiga hoxe daqui iluminado. La diferencia, y es a ojos cerrados una diferencia fundamental, reside en que Saramago evoluciona el desengaño renacentista y barroco de la ceguera a lo divino en desengaño de la ceguera a lo social. Saramago alegoriza en el ensayo sobre la ceguera el desengaño del sentido de la ceguera como proceso de invisibilización social. Entonces preguntó el ciego de la venda negra: ¿cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera? Nadie supo responder. El agasajo epistemológico de ese desengaño nos aporta algo formulado en el leal recordatorio y prudente advertencia que extraído del no imaginario libro de los consejos de Don Duarte hace de pórtico tridimensional a la vida. Si podes olar, ve. Si puedes ver, repara. Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara. Así, aquello que es finalmente perceptible a la vista, ordenado en las dos fases como mirar y ver, y que se agudiza en la tercera, reparar, como adaptación de lo visible a una mirada de ojos adentro, de ojeada interior, en vista a la recuperación de lo perdido, resulta en memoria reveladora. La ciudad aún estaba allí. Pero entonces, si puedes mirar, ver, si puedes ver, es una gran verdad eso de que el peor ciego es el que no quiere ver. Se dice ciertamente en la novela. Grande ciencia saber que el sentido de la vista y de la ceguera no son irreductibles, aunque eso no basta. Como tampoco simplemente con querer ver, ni aun si puedes hacerlo. El aviso declara: si puedes ver, repara. Y se dice también en la novela: organizarse es ya, en cierto modo, tener ojos, aunque solo en cierto modo, en cierta medida. Con organizarse, con tener ojos, ya no basta. Se trae mucho adelantado, pero con ser necesario es todavía, sin embargo, apenas poco más que el comienzo. Puede incluso resultar engañoso, porque el sentido de la vista y de la ceguera, ahora lo sabemos, no son irreductibles. Si puedes ver, repara. No anticipa toda clase de respuestas, no reconoce todos los dilemas. Reparar tal vez admita el sentido de concertar, arreglar. Con todo, concertar ropas no es confeccionar pesas nuevas. Y en absoluto equivale a resignar. Tan cierto como que el ferreiro que concerta espadas, aunque utilice el fuego de la fragua, no es el maestro artífice en la espadería, que lleva el acero al rojo vivo, lo golpea, lo endereza, lo endurece con el frío del temple hasta forjar la espada. Quizás reparar sea disponer, o acaso preparar. Si puedes orar, ve. Si puedes ver, repara. Sería, en todo caso, una exhortación, no una fórmula magistral. De ella yo me inclino a creer que reparar se aproxima a reponer lo perdido. En un poema que con el título de Laberinto se habla del extravío en el bosque de los engaños, en el largo pasillo de las puertas falsas, en el ciego palpar con los ojos abiertos, Saramago se pregunta con acento gongolino: ¿cuál es do laberinto a porta máxima?
onde récita de sol os pasos certos. Y mientras no hallamos la memoria de los pasos justos que conducen a la gran puerta de salida, de escape al laberinto en el que penetramos y nos descaminamos, al menos deberíamos recordar que la ciudad aún está ahí. Revela Oculus Meus, el espectáculo de la ley. En la puerta del derecho hay una cerradura de doble llave que hace siglos ni engrasan ni cambian. Como en toda cerradura hay también un ojo. El ojo de la cerradura de esa puerta se mantuvo mucho tiempo cegado al campo de visión literaria. No había nada que mirar a través de él. De la parte interior a que cerraba aquella puerta, no de la otra, estaba todo lo que había que ver. El jurista no podía permitirse cerrar uno de los ojos, el derecho, y mirar con el izquierdo a través del ojo de la cerradura para ver qué se veía. Requería ambos ojos para observar el derecho en su espectáculo más maravilloso, la ley. Con la vista puesta solo en la ley, la mirada del jurista era la visión hipnotizada por el ojo de la ley. Un ojo sin párpados, un ojo siempre abierto, en constante vigilia y vigilancia, que todo lo ve. Con el tiempo, el ojo del derecho ha ido perdiendo la vista por presbicia de la ley. Y el ojo de la ley es hoy un ojo ciego, cubierto por la escama del glaucoma. Y peor aún, un ojo que no merece ver. Puertas o baúles con la llave echada han atraído mi atención desde la infancia. Y aunque nunca intenté forzarlas, supe siempre cómo escudriñar a través de su cerradura. Y el ojo de la cerradura en la puerta del derecho, una puerta cerrada a doble llave, era una provocación tan enorme como invencible. Como jurista he contemplado largamente el espectáculo de la ley, pero también, y cada vez más, primero a escondidas, casi de reojo, luego más a menudo, he mirado por el ojo de la cerradura. Eso me valió, aun cuando entonces solo alcanzaba a distinguir por débiles centelleos los simulacros de la maravilla de la ley. Estar en el punto de mira de los ciegos contemplativos, admirados de la ley, y estuve a punto de que me cegaran. Yo era un boyero indiscreto, un mirón furtivo, que hasta parecía un espía de otra potencia. Mi imprudencia en atisbar por el ojo de la cerradura pudo costarme el ojo izquierdo. Ahora, para seguir mirando más allá del espectáculo de la ley, del que ya muy pocos se enceguecen, porque el ojo de la ley es hoy un ojo deslumbrado, un iris oscurecido y seco a la razón o a la verdad. No tengo necesidad de mirar por el ojo de la cerradura. He encontrado la llave que abre la puerta del derecho, la literatura. Y observo claramente lo que antes apenas entrevía por el ojo de la cerradura. La literatura era la llave en el ojo de la cerradura del derecho, que al hacer girar su herrumboso mecanismo de muelles y resortes jurídicos, desvelaba la puerta de salida al laberinto de su ceguera cultural. Revela Oculus Meus. El colirio de la literatura me ha aclarado los ojos y, del todo abierto, miro, veo y reparo en el espectáculo
de la vida. No es arriesgado creer que lo oftalmológico, voy terminando, en la novela del ensayo sobre la ceguera haya representado una parte sugestiva para la lectura de los galenos de esa especialidad. Por el contrario, lo ocular relacionado con la ley ha pasado por delante de los juristas sin ver. Lo concerniente al sistema óptico de la ley está, en mi opinión, por ver. Veamos, pues siquiera algunas variaciones sobre este texto. Así creo que en el ensayo de la ceguera, sobre la ceguera, hay dos pasajes en los que mirar. Uno dice, pero una regla no escrita, que el uso hizo nacer y convirtió luego en ley, manda que todas las cuestiones se resuelvan dentro de las salas en las que se hayan suscitado, a ejemplo de lo que nos enseñaban los antiguos, cuya sabiduría nunca nos cansaremos de lograr. El otro párrafo es el siguiente. Pero ha escrito libros, es el encuentro. Ha escrito libros, y esos libros llevan su nombre, dijo la mujer del médico. Ahora nadie los puede leer. Por tanto, es como si no existiesen. El primero tiene como contexto la elección trágica entre dignidad y supervivencia a resultas del cáncer de mujeres por comida que los ciegos malvados habían exigido. El segundo se origina en el encuentro del grupo protagonista de ciegos con un escritor. Creo que ambos ofrecen posibilidades para reflexionar sobre el espectáculo de la ley, en el sentido de la ley que se da al ojo. Así, cuando un ojo está ciego, cuando no puede mirar en lo que la ley le da a ver, esta desaparece. Solo es visible lo que tiene imagen, que en la ley es la imagen escrita, la ley puesta por escrita, la ley positiva, sensorialmente visible y contemplable. Y así, porque se la puede observar, es también observable. Careciendo de representación que la haga visible o capte, o mejor capture a nuestra visión, desasidos pues de su observación, la ley ya no es observable. La ley es sensorialmente su aspecto, su imagen, el de la ley escrita para los ojos, o para las manos, que son los ojos de los ciegos, que espejea en ellos a través de la lectura. Texto, lector y escritura son los parámetros literarios de la cultura de la ley. La costumbre, una regla no escrita, puede ser norma jurídica, pero nunca es ley, hasta no ser incorporada en la forma de derecho escrito. Entre tanto, es únicamente un derecho que sensorialmente procede de otro sentido, el auditivo. También el oído, a través de la publicidad del pregón, la proclamatio, lo dicho a voces, suple, pero no sustituye la escritura. Pues quien proclama lo hace mediante la lectura del texto de la ley, escrita a quienes la escritura resulta ilegible, a quienes son ciegos a su forma escrita, a su caligrafía. La cultura de la ley está ligada a la cultura visual, en su acepción más escéptica, ver para creer. Además, el mundo de los invidentes del ensayo sobre la ceguera es igualmente un mundo sin ley, porque en oposición al espectáculo pone a la vista la desespectacularización. La ley ya no es un espectáculo. La ley está desespectacularizada. Es un mundo sin espectadores y, por tanto, sin derecho a mirar. La mujer del médico se sintió como si estuviera detrás de un microscopio observando el comportamiento de unos seres que ni siquiera podían sospechar su presencia. Y esto le pareció súbitamente indigno, obsceno. No tengo derecho a mirar si los otros no me pueden mirar a mí. La desespectacularización rompe la relación entre las imágenes y sus efectos. Sin su representación imaginal, la realidad no existe. Y si no se la puede mirar, mucho menos admirar. La realidad de la ley es también
un efecto espectacular. Si es posible mirar la ley es porque el ojo de la ley me ve y a su vez refleja lo que ve, y lo que ve es la mirada que le observa. Dado que los ciegos no pueden ver las imágenes, tampoco las imágenes tendrían que ver a los ciegos. Las imágenes no ven, equivocación tuya. Las imágenes ven con los ojos que las ven. Solo ahora la ceguera es para todos. La ley es así, por tanto, reflexiva, porque produce observación de la autoobservación. Mirar la ley es mirar en la ley y por ende un ejercicio autopoyético que necesariamente, como entre dos espejos enfrentados, produce misenarismo. O sea, mirar la ley es mirar por la ley, luego mirar desde el punto ciego. Punctum cecum, blinder Blick, en el sentido luhmanniano, que permite observar la observación y la observación observada de forma, en consecuencia, recursiva. Sin embargo, desespectacularizado, sin observadores, el ojo de la ley no puede ser sino un ojo ciego, o mejor, un ojo opaco de una ley ciega. La visión de una ley ciega, voy verdaderamente terminando, es muy diferente a la ley del talión. En la ley del ojo por ojo, que ha sido siempre tan mal vista, se instaura la retribución a partir de un principio de proporcional reciprocidad, limitando la pretensión restaurativa de la ofensa estrictamente a la ofensa misma y a la misma ofensa. Lo espectacular del ojo por ojo constituía, si bien se mira, un avance extraordinario respecto del exceso retributivo. Naturalmente, la ley Tarion no evitaba, ojo por ojo, la ceguera, pero sí la justicia de una ley a ciegas. Tampoco obviaba algunas paradojas espectaculares, como las que se generan al mostrar los objetos por medio de su luz reflejada. Pero aquellas son engaño especular. Existe en la novela un episodio con características catópticas. Se encuentra en la muerte dada al ciego malvado. La mujer del médico admite al respecto: yo, por ejemplo, he matado a un hombre. ¿Que mataste a un hombre?, dijo el primer ciego asombrado. Sí, al que mandaba del otro lado. Le clavé las tijeras en la garganta. Lo mataste para vengarlo. Para vengar a las mujeres tenía que ser una mujer, dijo la chica de las gafas oscuras. Y la venganza, cuando es justa, es cosa humana. Y si la víctima no tuviera derecho al verdugo, entonces no habría justicia ni humanidad, añadió la mujer del primer ciego. Sería miope considerar la acción visualizada en este párrafo como un caso del ojo por ojo. Es, por el contrario, una acción de ley a ciegas. La protagonista hace ley o justicia a ciegas, y la suya es una acción de venganza, porque la venganza es ciega. La venganza ciega va más allá del espejo, lo ultrapasa. Está de la otra parte del ojo de la ley, y de hecho lo enuclea. La venganza es el ojo vaciado de la ley. Y queda quizá un último mirador a que asomarse también como jurista. Saramago creo que busca en su lema: si puedes mirar, ve; si puedes ver, repara. Recuperar la capacidad para suscitar una respuesta en el espectador. Su contestación a lo que hemos dejado de ver, el espectáculo de la maravilla de la ley. En el revela oculus mens va implícito et considerata miraviglia legetur. Y ello da a ver, en términos jurídico-morales, el ensayo de la ceguera es una moralia, en este caso laica y posmoderna, o un manual de confesores sobre pecados y virtudes, en este caso públicos y civiles. Da a ver la oportunidad de hacerse cargo de lo que se ha dejado de ver y contemplar con admiración.
O lo que es igual, la quimera y el desengaño a modo de tránsito entre la anamnesis y la catarsis, entre lo que se ofrece al ojo del lector que ve y lo que leemos, luego vemos en el relato de los ojos que no ven, la historia de una humanidad que perdió de vista por ceguera la compasión y la solidaridad. Estos son los valores que dan sentido, porque son los que únicamente pueden llegarlo a tener al dictum en el que, tras el revela oculos meus, aún seguimos apostillando et considerado mirabilia legetur. Una revisión de la ley que alumbre a una nueva razón jurídica sensible. Y visto todo lo anterior, solo me queda pedir disculpas en todo aquello que, si bien tuve delante de los ojos, fui sin embargo como un ciego. Muchas gracias. Eu efetivamente serei breve, muito breve. Ao contrário do professor Celso, eu não tenho 7 folhas, eu tenho poucas. Eu intitulei essa leitura Ensaio sobre as cegueiras. E isso mostra como nós andamos um tanto quanto juntos. Mas o que vai ressaltar esse trabalho é que eu acabei escrevendo, o que vai ressaltar esse trabalho é que boa parte dele já se ouviu com muito mais vigor do que eu poderia colocar aqui, pela fala primeira do professor José Martinho, apontando na direção da angústia e do sintoma. Depois, na fala do professor Carlos Cárcova, na direção da ideologia. As cegueiras, de uma certa maneira, pelo menos também na minha leitura, estão aí. A epígrafe é Dário Hipólito. No espírito do garantismo, Montesquieu e Potere di Punire. Roma, Donzelli, Editore, 2016. Diz Dario Hipólito: invochiamo il potere di punire per difendere la nostra sicurezza. Ma come ci difendiamo dal potere di punire? Bueno, eu só queria esclarecer mais uma coisa antes de começar a leitura. Eu resolvi manter o texto com o risco de atropelar que, de uma maneira magnífica, os dois trataram de manhã, por uma razão banal. Esse texto eu escrevi e está publicado 1 ou 2 semanas atrás, o que significa dizer que estou isento do plágio, não se preocupe. Dentre os inúmeros espetáculos de luz e som feitos pelo mundo para apresentar lugares e civilizações, poucos têm o brilho daquele que se leva a efeito em Chichén Itzá, Península de Yucatán, México. O espetáculo é grandioso e contundente, o que vai facilitado, de certo modo, pela magnitude dos maias e seu império. Em geral, sentados na arquibancada do estádio de um chamado Juego de Pelotas, os espectadores voltam-se para a pirâmide, o templo de Kukulcán, no qual se exibe esculpida na rocha a cabeça de uma grande serpente que, no equinócio e na forma como foi construída, ao receber a luz do sol como que a projeta, justo para simbolizar a fertilização da terra. Não só ia acontecer
no momento da abertura do espetáculo, apagam-se todas as luzes e se produz um grande estrondo. Com ele, o locutor anuncia que, aspas, antes eram as trevas e se fez a luz. Ao se acenderem novamente as luzes, explica a simbologia do nascimento da civilização maia, e o jogo de luzes vai ajudando a mostrar a imensa beleza do sítio arqueológico. A alusão é conhecida e tenta mostrar a passagem da escuridão, que está absoluta, para um momento no qual, pela palavra, aquilo que se ilumina faz sentido. O que se tem antes, no escuro, não se pode dizer. E assim o é, não porque não exista, pois pode até existir, mas porque se não tem linguagem para dizer. Do que lá está, não se sabe. E se não se sabe, não se pode dizer. Vai-se dizer, porém, quando iluminado pela razão, na qual as palavras, vinculadas entre si, passam a fazer sentido. E assim o é, porque a luz de uma palavra primeira, mitológica, acaba por ser colocada no lugar da escuridão, daquilo que se não sabe para dizer, justo para se poder dizer. Então, a luz da palavra que se coloca, como anunciado pelo locutor do espetáculo magnífico de Chichén Itzá, a luz da palavra se coloca no lugar das trevas. E tudo ganha o brilho da vida, dado que as palavras, desse modo, passam a interligarem-se, de modo a que se vai construindo cadeias, e elas exprimem os sentidos que se dá à vida e pela vida fora. José Saramago, com seu ensaio sobre a cegueira, produziu um romance que talvez valeu-lhe o Prêmio Nobel de Literatura, mas levou ao mundo um texto excepcional e que permite uma miríade de leituras e sentidos. Explorando os variados aspectos da cegueira, desvela o humano daquilo que seria a epidemia de uma doença desconhecida e que acomete a todos, menos a esposa de um médico. Em torno dela, um grupo de cegos é trancafiado em um manicômio deixado à sorte naquilo que dizia com a construção da vida no interior. No livro, há a cegueira dos que enxergam, e nisso reside a demanda por uma culpa que se pensa ter. Enxergar, portanto, não é sinônimo de paz, se nisso residisse a verdade que se tem quando se vê. Ao contrário, justo aí se mostra a certeza da impossibilidade de se ter um domínio do todo, de uma verdade toda, e por conseguinte, aí está a grandeza de se aceitar a parcialidade como possibilidade de gozo, de desfrutar a vida como ela se apresenta, tudo sem perder a esperança, porque nela reside o futuro. Como expresso no livro, aspas, a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tem acabado a esperança. Página 204. Enfim, boa parte dos cegos literalmente veem, como expresso já ao final do livro, pelo médico, em diálogo com sua mulher.
Por que foi que cegamos? Como o Pepe lembrou agora. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Eis, então, que aqui está centrado uma ideologia que domina, que quem tem poder. Por que foi necessário construir o direito? Por que precisamos de regras? Por que só com respeito pela diferença se pode ter qualidade e assim democracia? Ora, há no livro também uma outra cegueira, pode-se dizer, uma cegueira interna, quando se demonstra que a luz da razão não é suficiente para iluminar aquilo que em nós não se sabe, mas que está lá, e que é justamente o que somos. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros, não a que temos com nós próprios. Nessa não há que fiar. Perdoe-me a preleção moralística, diz a mulher do médico, é que vocês não sabem, não o podem saber, o que é ter olhos no mundo de cegos. Não sou rainha, não, sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. Ninguém fez perguntas, o médico só disse: se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. A alma? Perguntou o velho da venda preta. Ou o espírito? O nome pouco importa. Foi então que, surpreendentemente, se tivermos em conta que se trata de pessoa que não passou por estudos adiantados, a rapariga dos óculos escuros disse: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Página 262. Essa coisa que somos, sou eu. Essa coisa que somos e que não tem nome, a nós é inconsciente. Eis a escuridão da qual, em outro cenário, falou o locutor do espetáculo de Chichén Itzá. Basta, porém, olhar nos olhos dos outros para verdadeiramente, como queria o médico do livro, ver-lhes a alma? Pois aí está o grande desafio, saber daquilo que somos pelo meio do qual se dispõe, ou seja, a linguagem, essa estrutura de signos, como dizem os italianos, essa estrutura de signos tão incompleta, tão furada, tão parcial. Neste ponto, o cogito ergo sum de Descartes, como formulado, já não faz sentido. Por outro lado, e aqui me volto para o direito, a cegueira determinada pelo não enxergar o que está na escuridão, externa e internamente, produz em cada um, antes de tudo, ansiedade, mas não rara angústia e outras formas de distúrbio. Aí se funda o medo, e no contraponto a exigências de ordem, de organização. Beto lembrou agora disso. A lei, como se sabe, começando por aquela constitucional, como Lada mostrou, ocupa nas democracias um lugar de primazia quando em jogo está a regulação do medo. De medo a se poder ter segurança e, no final das contas, paz.
está pressuposto, contudo, que a ordem vai respeitada e cumprida, embora sempre na devida interpretação, sob pena do fim não ser alcançado e se estar nessas condições a flertar com a guerra, a flertar com a barbárie. Por isso, em tempos de muita confusão, ou seria de cegueira, muita cegueira, sobre o lugar das coisas na organização das leis, por ignorância ou má fé, cabe a citação de Dário Hipólito, lá da epígrafe. Invocamos o poder de punir para defender a nossa segurança. Mas como nos defendemos do poder de punir? Em jogo, como é sintomático, está o lugar do poder. E esse só faz sentido se estiver submetido à lei. Eis porque não há, no espaço democrático, ponto fora da curva. Afinal, quando se está fora da curva, sem dúvida, se está a serviço de algum interesse, de alguma ideologia. A cegueira nesta matéria, evidentemente, não alcança a tudo e a todos. É isso aí. Vocês presenciaram um momento incrível. Eu nunca participei de um evento junto com o professor Jacinto que ele tenha falado tão rápido. Estou até emocionado. Nunca passou isso. Nunca tinha visto isso, professor. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu quero avisá-los que eu estou consciente do horário, então vai ser o mais breve possível. Não precisam me sinalizar sobre o horário, sobre as expectativas, sobre as demandas. Eu já entendi, então vou fazer isso o mais rápido possível. Okay? Vou me utilizar do precedente do Rubens Casada, que também falou aqui para facilitar a leitura, pretendo fazer o mesmo. A minha proposta se chama O Olhar entre o Excesso e a Autoridade. A minha proposta aqui é fazer uma leitura do Saramago contra o Saramago. Tem uma entrevista do Saramago muito conhecida, quando ele lançou o livro lá em Portugal em 95, e eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar isso em 97 em Brasília. Ele disse o seguinte: esse aqui, falando do ensaio sobre a cegueira, esse é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Isso aqui é transparência, realmente, transparente. Nele se descreve, diz o Saramago, uma longa tortura. É um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Ou seja, parece um pouco apocalíptica a leitura que o Saramago faz da própria obra. Só que a gente deve lembrar um aspecto, que isso pode ter sido a angústia dele ao escrever a obra. Ele responde até o momento em que ele escreve. O processo criativo de José Saramago pertence apenas a José Saramago. O que se faz com a obra dele não pertence a ele, pertence a nós. E eu discordo dessa avaliação do Saramago, que o livro é brutal e é violento e é uma constante aflição. Eu não acho isso. E vou dividir com vocês por que eu não acho isso. A minha leitura, que na verdade não é original, já foi feita por muita gente hoje de manhã, é de que os personagens do livro, eles não são exatamente cegos. Eles não estão cegos. Eles estão com um determinado tipo de cegueira. Eles enxergam, só que eles enxergam um branco total. Eles enxergam tudo branco. O que o branco representa? O que o branco simboliza? O branco simboliza o excesso. O branco simboliza uma coisa que está sobrando. É o excesso de cor. É aquilo que está fora da
da duração média das cores, está no extremo. Então não é uma cegueira, é muita visão, é uma forma única de ver. Então que excesso é esse? Que forma de ver que o Saramago parece que está denunciando e que nos serve muito para o contemporâneo? Eu vou usar aqui então o Otávio Paz falando sobre o que é uma imagem. O que diz o Otávio Paz? A imagem é um recurso desesperado contra o silêncio que nos invade, cada vez que nós tentamos exprimir a terrível experiência do que nos rodeia e de nós mesmos. Ou seja, a imagem nos mostra coisas demais. Muitas vezes nós estamos vendo coisas demais. E por isso que a imagem é um recurso desesperado contra o silêncio. Para eu poder fazer um contraponto com isso, para a gente poder ter uma experiência mais visual em relação a isso, eu vou propor que daqui a pouco a gente vai ver as fotos de um fotógrafo chamado Evgen Baučar. Qual a peculiaridade desse fotógrafo? Ele é um fotógrafo cego. Baučar é um fotógrafo esloveno que nasceu em 46 em Ljubljana, perdeu a visão aos 11 anos de idade, sofreu 2 acidentes, um em cada olho, e ficou completamente cego aos 11 anos de idade. E é curioso que ele não ficou cego de uma vez. Ele sabia que ia ficar cego. E a sua mãe mostrava o máximo que ela podia mostrar. Ele passou 8 meses perdendo gradativamente a visão, sabendo que ia perdê-la totalmente, como de fato aconteceu. E ele virou um grande fotógrafo. Ele, inclusive, tem uma relação com o Saramago num filme que acho que muitos aqui conhecem, que é o Janela da Alma, que é um belo filme sobre o olhar, um filme de 2 brasileiros. E nesse filme aparecem tanto o Baučar quanto o Saramago, falando sobre essa questão relacionada ao olhar. E o que o Baučar nos diz sobre esse excesso de imagem que nós vivemos hoje? Ele fala: nosso mundo moderno se tornou evidente, porque na aparência tudo nele é transparente e reconhecível. As câmaras que nos perscrutam a partir do céu, mas também aquelas que estão instaladas nas nossas casas, são a expressão de um Argus tecnológico que voltou seus inumeráveis olhos para o interior, ou seja, para a sua autossatisfação narcísica do olhar sobre si. Quantas câmaras de circuito fechado norteiam a nossa vida? Quantos satélites estão nos observando? Quantas imagens geramos por minuto, dia, hora? É disso que Baučar está falando. Muita imagem não quer dizer necessariamente muito olhar. Quer dizer, às vezes, excesso de imagem. Então, o que o Baučar vai fazer durante toda a vida dele? Vai usar a escuridão, vai usar a cegueira como uma forma de ver. E nessa forma de ver, tem uma professora aqui de Porto Alegre, Hélida Tessler, que faz uma associação entre essa cegueira em relação à luz e o silêncio em relação à música. Diz aqui a professora, falando do Baučar: o silêncio é uma grande pausa. O silêncio é um componente essencial da música. É o branco da página de que falava hoje José Martinho para o poema. É o espaço entre uma forma e uma outra de uma produção de alguma arte visual. Como é que nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor? Esse pequeno mundo que nos faz existir. O que nós fazemos com os nossos sentidos? Ou ela dizendo, mais diretamente falando, como que nós lidamos com a nossa cegueira? Aí eu encontrei dois depoimentos do Baučar, esse fotógrafo, dizendo como ele faz uma foto. Uma coisa que a gente não para para pensar, como é que um fotógrafo cego faz uma foto? Ele nos diz, toda foto que eu faço, eu tenho que ter perfeitamente organizada na minha cabeça antes de disparar. Eu ponho a câmera na altura da minha boca e é assim que eu vou fotografando pessoas enquanto eu converso. O autofoco ajuda, mas eu posso tirar uma foto mesmo sem esse recurso do autofoco. É simples. Eu meço a distância com as minhas mãos e o resto é dado pelo meu desejo interno por imagens. Eu sei que sempre haverá coisas que vão me escapar, mas vão escapar também de fotógrafos que podem ver fisicamente. Minhas imagens são frágeis. Eu nunca as vi,
mas eu sei que elas existem e algumas delas me tocaram profundamente. Ele continua dizendo, e o que é esse desejo por imagens? Ele fala, o que eu quero dizer por desejo por imagens é aquilo que quando eu imagino as coisas, eu existo. Eu não posso pertencer a esse mundo se eu não posso imaginá-lo da minha forma. Quando uma pessoa cega diz, eu imagino, ele também está querendo dizer que ele faz uma representação interna de uma realidade externa. Vamos ver algumas fotos do Boucher, a gente vê como é que ele faz exatamente isso. Eu preparei poucas fotos aqui, mas dá para a gente ter uma ideia. São 3 séries. A primeira série, cidades. Aqui uma foto da cidade natal dele, Ljubljana, na Eslovênia. E vocês percebem que é uma foto trabalhada. Ele ressalta muito a artificialidade da foto. Ele tira a foto, depois ele sobrepõe uma imagem, ou ele escreve à mão, ou ele risca a foto. Aí a Ljubljana com essa figura animal meio pairando sobre a cidade, que parece um pouco em ruínas. Aqui Paris, que é a cidade onde ele mora. Ele é um naturalizado francês. Aí é Notre Dame. Mas a Notre Dame é uma imagem quase perdida no fundo. Temos umas luzes que invadem o espaço da foto, e a luz da foto é uma luz muito, muito complexa. E me parece aquelas catedrais pintadas pelo Turner no século XIX. Aqui é uma foto belíssima, uma foto de Nápoles com a cabeça de Calígula. Então a gente tem aqui uma, digamos, uma sobreposição meio radical de um imperador romano famoso por sua perturbação, e essa cidade de Nápoles que ocupa um espaço pequeno na foto, mas um espaço de desordem, um espaço, digamos assim, de uma cidade que parece que não cabe direito na foto. Agora uma série dos jogos de luz, porque é muito curioso que um fotógrafo como ele tem a sensibilidade imensa que ele tem para a luz. Aqui é uma foto muito abstrata, né? Uma foto de escadas com sombras. Aqui eu acho uma foto particularmente interessante. É uma porta, mas não é qualquer porta. Essa era a porta do quarto da casa, da porta do quarto da mãe dele, na casa dele em Ljubljana. A mãe dele é uma figura central na obra dele, na vida dele, por conta dessa relação que produziu com ele, para ele ver mais imagens. Então ele faz dessa porta, que é uma porta recheada de luz. E aqui é uma composição que ele intitula Neblina, Névoa na Água, que mostra essa sofisticação no uso da luz. A última série que eu preparei que é uma série que ele é muito famoso pelos nus femininos, ele tem belos nus femininos, e famoso pelos retratos também. Então eu vou mostrar um nu, um retrato e um autorretrato. Aqui é um nu feminino, que eu acho belíssimo também, não só pelo enquadramento da luz, como pelo trabalho na foto, né? Ele marca essa artificialidade da foto, ele risca a foto. Aí nós temos esse retrato belíssimo que chama Verônica com um pato, que é um retrato meio impressionista, meio expressionista, um retrato nos desestabiliza um pouco. E o próximo é um autorretrato dele, que eu acho muito interessante também, que marca um pouco de novo esse trabalho que ele faz com a luz, esse trabalho que ele faz com o movimento. O Boucher já teve no Brasil, ele é um fotógrafo que está em atividade, e além de tudo ele também é um escritor, um filósofo que produz reflexões sobre o olhar. Pode encerrar essa parte. Bom, o que a gente pode concluir agora, uma conclusão, sobre isso em relação ao livro, e sobre o livro em relação a isso? É a necessidade, por que eu discordo do Saramago? Porque eu não vejo nele digamos, um apocalipse, não vejo nele uma radiografia da alma humana que não é boa, como ele quer dizer. Eu vejo alguém que, talvez sem ter percebido, pode ter visto a necessidade de termos uma multiplicidade das formas do olhar. Quando eu tenho um excesso de branco, eu tenho um excesso da forma de ver. Então a cura, talvez o sentido dessa cura final, daquele capítulo final, seja dessa abertura do olhar para o silêncio, para a ausência, para a própria cegueira, que tem um componente da alteridade. Eu quero ressaltar essa questão agora da alteridade, de como pela cegueira, pelo escuro, pelo silêncio, eu posso atingir o som, a presença, o outro. Tanto, hoje de novo o Martinho falou no Édipo Rei sobre a cena em que o Édipo fura os seus próprios olhos.
que o Édipo quer naquela cena de furar os próprios olhos? Uma possibilidade é que ele possa estar tentando desesperadamente ver aquilo que está além do visível. Como diz aquele poeta grego Nikos Kazantzakis, num verso belíssimo, ele diz assim: que tristeza que nossos olhos de argila não possam alcançar o invisível. Talvez tenha sido isso que o Édipo tenha querido fazer. Tenha querido alcançar o invisível, quebrando essa argila aí dos nossos globos oculares. O Baltzar, agora refletindo sobre o que é ver e fotografar, ele fala o seguinte: sem escuridão não podemos ver as estrelas. Ele cita Kafka: o que é positivo está dado. Então temos que descobrir o negativo. Temos que descobrir aquilo que não está dado, que não está explicitado. O Adalto Novaes, também falando sobre o Baltzar, Adalto Novaes curou um belo volume pela Companhia das Letras só sobre o olhar. E ele fala: o invisível é o outro de uma presença, o outro lado do visível, sem o qual nenhuma obra veria expressão. O invisível é condição da visibilidade. Ele diz: precisamos de um novo aprendizado do olhar. Temos que aprender a ver de novo. Porque o olhar não é o olhar solipsista daquele que olha. Aí ele vai citar Starobinsky e vai dizer: o olhar é menos a faculdade de recolher imagens e mais a faculdade de estabelecer relações. Estabelecer relações entre o visto e o não visto. E o olhar, e aqui eu acho isso importante para o direito da sociedade moderna, merece que a gente resgate um pouco a concepção de olhar do Merleau-Ponty, que fala que o olhar envolve uma dimensão corporal, de uma presença que é ao mesmo tempo visível e invisível. A visão, para Merleau-Ponty, é uma experiência. E ele fala, descrevendo o ato de olhar: emergido no visível pelo seu corpo, que é ele mesmo visível, o vidente não se apropria do que ele vê, ele apenas o aproxima pelo olhar, ele abre sobre o mundo. Então essas manifestações do visível, quais são as propriedades do visível? De novo, Merleau-Ponty: qualidade, luz, cor, profundidade, que se colocam para nós, só se colocam para nós porque despertam um eco no nosso corpo, porque o corpo acolhe essas propriedades. Ele resgata uma belíssima frase de Cézanne, que dizia, sobre uma construção de imagem, o que o Cézanne dizia? Eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim. Então, para a gente voltar concluindo para o Saramago, eu vejo essa obra como uma obra iluminista, uma obra ilustrada, no sentido da ilustração, que nos permite perceber e desvelar as condições do homem do homem no mundo. Ou seja, uma denúncia dos riscos de uma visão solipsista, uma denúncia dos riscos de um excesso de luz. Como diz o Baltzar, quanto mais se estende o mundo visível, mais se alarga, pela mesma lógica e na mesma proporção, o invisível. Então, se nós temos uma capacidade, queremos expandir essa mensagem iluminista, de expandir a capacidade de olhar, nós temos que ter algum espaço necessário para a cegueira. Como ele diz, o Baltzar de novo. Daqui até o final, são 2 parágrafos, e nós vamos ser acompanhados pelas frases do Baltzar. Ele diz: aceitar a cegueira é admitir o mundo dos objetos que manifestam sua materialidade por meio das sombras, que lhes asseguram uma realidade tangível para além da transparência de tudo que é visível. Ou seja, a fotografia do Baltzar, a literatura do Saramago, o olhar da esposa do médico, todos eles nos alertam para o excesso de um certo olhar. E é esse excesso contra o qual o Baltzar se dirige nas fotos dele, e para mim é contra o qual o Saramago se dirige na obra dele. Para a gente concluir, o Baltzar descreve o seu ato de fotografar associando a fotografia ao sono. Vamos ver como é que ele descreve. Faço da minha fotografia uma espécie de diálogo que lhe assegura uma existência interativa. Eu me contento, ele diz, com luminosidades frágeis
que clareiam meus espelhos interiores e dão um sentido às imagens dos sonhos. Por mais fracas que sejam, as imagens de sonho são sempre a expressão de uma natureza outra, que opõe a transparência do cotidiano às frágeis visões esclarecidas do interior. Ele está frisando aqui, esse sonho é precário, é frágil, é contingente, tem várias parcelas de escuridão, mas é ele que está fazendo o meu diálogo com o visível. E ele conclui, e se às vezes somos obrigados a observar o mundo de olhos fechados, é sobretudo para conservar o caráter frágil dos sonhos que nos levam aos espelhos do invisível.